esperem, não pulem. Eu vou ter uma novidade braba pra vocês que reclamam tanto dos ads nas lives. Agora a gente tá em parceria com a Kik, que é uma plataforma de live também, e eu vou estar fazendo as minhas lives lá todos os dias. E o melhor, sem anúncio nenhum pra vocês curtirem. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, segue lá e fortalece o vovô. Vou ver isso aqui, mano, eu não vi isso aqui. Volta já nesse final de semana, em formato melhor de um no começo, mas tem novidade, guys. MD3, MD5, o Cadê? Não achei isso aqui, mano. Guys, não achei. Fearless Draft também continua com a gente. E no Talkcast de hoje tá no formato diferente, porque estamos na malditona da Vila Mariana, na Red Kennedy Calunga, porque uma das grandes novidades que a gente tem para esse segundo split é a estreia ou a volta do Jean Mago pro cenário competitivo. E hoje vamos com o Takeshão, vamos com o vovozinho pra gente trocar uma ideia e saber como que tá essa preparação da Red e do Jean pra voltar pro Tier 1. E guys, seguinte, a gente tá chegando aqui na Red agora por volta de meio de... Cara, calma. É o último? Estou desolado, mandou R$3. Vuvu, aprontei no Fantasy na última semana e agora tive que montar um elenco que ficou parecendo Magnética 2024. Só regresso papo reto. Esse aqui? O dia que eu vou estar gemendo, Bola mandou não vai, esse dia R$3. não pode chegar, mano. Mano, por favor, viado, vamos caçar esse dia, mano. Vamos caçar, por favor, vamos caçar, mano. Cara, Mano, por favor, vamos caçar. Mano, e tem que... Por favor... Vocês têm que ficar spamando, mano. Vocês, a partir de hoje, vai ser isso. Sempre que tiver uma gema, vocês vão spamar no chat, mano. Gema, Absol, gema, gema, gema. esse cara, E, tio, sai mano, os fora. caras vão pressionar ele e vai chegar, viado. Essa hora vai chegar mais rápido do que ele imagina, cuzão. Vai, não pode E eu chegar. quero ver esse clipe aqui, no meu chat, quando acontecer. Vocês Cara, prometem? A gente vai se não empenhar pra isso. prometem, Vamos fazer não isso vão, acontecer, viado. Não vão. Não Vamos se vão. empenhar, vamos fazer uma ação, mano. Cara, isso é meio que tipo assim, eu tô entrando num loop, tá ligado? Porque é um paradoxo, mano. É verdade, tipo assim, porque se eu não gemer e se eu não ligar pra essa porra, eles vão continuar dementando, mano. Minerva, Bolonhesa, vão ficar nessa porra, tá ligado? Porque quanto mais eles veem que eu não quero, mais eles vão querer zaralhar. Só que se eu gemer pra eles pararem, eu vou estar me entregando. Então, tipo assim, não tem pra onde eu correr, mano. Só que eu vou começar, tá ligado? Tipo assim. É isso, tá feito, certo? Tá feito. Daí, Vamos pra cima. Tá feito. Vai chegar, mano. vou baixar um áudio nessa pouco, então os porra, jogadores pessoal, estão tá almoçando, vai ter o treininho daqui a pouco. E saber um pouquinho Silêncio, também vou vetar o se cash. o nosso mago, se ele é a cara que atrasa Cara, eu pra preciso pegar água, mano, rapidão. chegar no horário, porque tem um pouquinho disso, né? Ainda mais quando o jogador tá começando a carreira. Eu não era Cheguei. assim não, tá? Questão era um cara que chegava no horário bonitinho, mas o cara tá começando agora, no Tier 1, pode ser que aconteça. Então vamos lá. Opa! Boss! Bom, mano, suave? Chega aí, chega aí. Vambora, rapaziada. Você tá participando agora de um Talkcast meio diferente, o FNB. Primeiro, como é que você tá? Como que é esse Talkcast agora? É tipo um vlogzinho, mano? É mais solto, né, mais ou mano? menos treinando, como é que foi? Cara, primeiramente eu tô muito bem, tô muito feliz agora, né, que o meta tá voltando um pouquinho pro top, aparecendo umas Gwen aí de novo. Olha, tem um Em mic relação dele, aos mano, treinos, Talkcast, acho que profissionalizou, A gente tá mandando tio. bem também, a gente tá com um rate bem alto, mas é algo que é, querendo ou não, perigoso, né, porque pode ser ali uma faca de dois gumes, como a gente já bem conhece. Tem times que vão muito bem nos treinos e não conseguem transferir pro stage. A gente tem jogadores novatos, então esperamos que isso não ocorra. E de jogadores novatos aí, o FNB tava falando ali fora agora. Mano, eu era um cara que eu chegava no horário, bonitinho, lá em 2013, 2012, sempre chegava no horário bonitinho. O Giamago tá começando agora, podemos dizer, aí no Tier 1. O moleque chega atrasado, tá com o horáriozinho em dia, porque ele já perdeu o voo antigamente pra fazer bootcamp. Como é que é esse Giamago agora treinando com vocês no dia a dia? Tá Cara, focadinho. ó, no começo tava tendo uns atrasos, sim, lá, não vou mentir pra lá. vocês. Aí a gente sentou pra conversar, setou um horário pra todo mundo chegar. E agora ele tá seguindo direitinho, não chega mais atrasado e tá mandando bem nesse quesito. Você me leva lá, na sala de treino? Bora lá? Que isso, mano? É aqui, boss. Opa, licença, CTzinho da rapaziada, Kennedy, Frost. Bem, mano, suave, tudo bem? E aí, Olha Joãozinho? ele. Mano, suave? Pô, nunca tinha te visto antes, velho. Como é que você tá? Boa. Então ele fez a barbinha, né, Aqui mano? da LPL, né? Focado. Quem tá jogando aí? IG.
Legal. IG e LG, tu é fã do Rookie? Sim, óbvio, né? Eu ganhei dele quando eu fiz o bootcamp na Mano, Coreia. pior que ele parece bem mais novo sem barba. Né? Um tal de Faker, né? Tu também jogou, né? Com um tal de Faker. Umas aulinhas pra ele de matchup, tem que dar. Jeanzinho, vamos trocar uma ideia ali, mano, pra saber como é que tá essa preparação sua. Você vai estrear agora na LTA, topa trocar uma ideiazinha com a gente, rapidão? Na hora. Cheguei. Esse PC aqui é do meu amigo, ele me emprestou depois que eu apareci no vídeo do Yoda. Meu sonho era streamar, aí ele me emprestou. Minha mãe tá sem dinheiro pra comprar um PC pra mim. Ô Jean, cara, eu tava preparando a pauta, o que eu ia perguntar pra você logo nessa estreia e você nunca tinha dado nenhuma entrevista, nenhum podcast da vida, então vai ser tudo a primeira vez, acho que de muita gente. A primeira entrevista desse mês, pra gente mano? começar, eu queria saber, tipo, como é que você tá encarando essa volta? É bem uma volta pro competitivo ou tá sendo mais uma estreia no competitivo? Porque você jogou apenas um split lá em 2021. Sim. Você ficou um pouquinho de tempo afastado. Como é que você tá encarando agora esse segundo split de 2025? Eu acho que é mais uma estreia mesmo, assim, porque mesmo que eu tenha jogado em 2021, foi muito curto, assim, foi online, assim, em casa. Não deu pra sentir tanto, assim, que eu joguei competitivo. Então eu tô meio apenas uma solo kill pra ele, né, como mano? Esse circuito de casa. uma estreia mesmo, tô empolgado. E, Gia, muita gente acho que não acompanhava, sei lá, teve chegada de Loud, de Fluxo, de muitas torcidas que não acompanhavam o cenário lá em 2020. Sim. E 2020 rolou um negócio meio bizarro em novembro de 2020 em específico. Você tem, por acaso, essa data na cabeça? O que rolou em novembro de 2020, mais ou menos? Sim, dia do Top 1. Dia do Top 1, né? Exato, cara. Foi o vídeo que acho que mais marcou a comunidade, porque a comunidade ela se junta muito ou para ver uma final de CBLOL, ou para ver um time jogando no Mundial, no MSI, mas toda a comunidade te parou para assistir pegando o top 1 naquela disputa entre você e o Renanzinho lá e tudo mais, com o Kenzie te ajudando. Cara, foram centenas de milhares de pessoas. O mundo parou, né, mano? O mundo dos dormir, League of Legends tu ficou parou, jogando mano, umas 40 por esse horas, top mas 1. ao mesmo tempo que eu vi o vídeo, você falou, caraca, tô muito hypado. Você conseguiu dormir naquela noite, velho? Pior que não. Eu tava cheio de sono, assim, quando eu ficou viradão jogando, né? E tal, só que eu tava muito... O coração tava muito acelerado, assim, tava meio ansioso, assim. Fiquei muito surpreso por tudo que tinha acontecido. Tanto eu ter conseguido pegar top 1, tantos números que eu nunca imaginei de fato que poderia alcançar isso, sendo, tipo, um menino de 16 anos jogando solo kill e só, tipo... É normal, todo mundo joga solo kill, o Yuda joga solo kill e... Vários streamers jogavam solo kill e tipo, pegava no máximo ali, o Yoda era o máximo, pegava 20 mil pessoas. Aí do nada, assim, que eu fui ver, tava tipo 40 mil. Aí o pessoal divulgando no Twitter, 80, 100. Até o League of Legends mundial, né? Tava divulgando mundial, um monte de gringo, coreano, gringo, pro player. Mano, não tem de nada, assim, tipo, literalmente nada. Só tava jogando solo kill normal, como eu sempre fazia todos os anos da minha vida. Daí, tipo, eu não consegui dormir aquele dia, fiquei, mano... Sei lá, demorei umas 3... Você ficou tipo no Twitter, assim, scrollando? Sim, fiquei, fiquei olhando tudo, assim, umas 3, 4 horas, aí eu dormi, mas eu fiquei muito ansioso, assim, tipo, porque eu não esperava. E como é que foi essa ideia de, pô, vou pegar a top 1 e vou tentar chamar um cara aqui pra me ajudar? Que foi o Kenzie, que também mudou bastante a carreira do Kenzie como streamer, naquele duo de vocês. Por que o Kenzie? Como é que rolou isso? Porque essa história do top veio bem estudado na entrevista, falamos, tá? Um negócio Respeito marcante pra todo mundo. Foi como se fosse um time toda a brasileiro construção, jogando no Mundial né, e ganhando. Você era sim. o mocinho, o bonzinho da história. Então, eu já tava jogando... Quando o Kenzie me chamou pro duo, tipo, a gente nem era muito conhecido, assim. A gente só se seguia no Twitter, porque ele era streamer, eu também era. A gente já jogou algumas vezes na solo kill junto, na época. Eu achava ele muito bom, porque ele jogava com os bonecos AP e eu gosto de jogar com os bonecos AD do mid. Sempre a gente caía junto, a gente ganhava, né? Porque era uma sinergia muito boa. Daí eu tava jogando tipo, umas 10 horas assim já, eu tava ganhando e perdendo. Eu tava tipo uns 100 pontos atrás do Renanzinho, que tava top 1. Daí o Marquinhos, eu olhava muito o Twitter naquela época. Eu ficava, como eu tava fazendo live, tava muito hypado a live, eu ficava no Twitter. Sim. Daí eu via a mensagem do Marquinhos me chamando pra duo. Aí eu falei, mano, eu aceitei o duo, porque a gente sempre ganhava junto. A gente sempre ganhava junto quando a gente caía junto. Aí eu aceitei o duo, tal. Primeira vez que a gente foi duo, inclusive, a gente só rushou. A gente ganhou. E nessa época o pessoal já te mandava muita mensagem de tipo, vem pro competitivo, vem jogar na PEN, vem jogar no Flamengo, vem jogar na Red. Você já recebia muitas dessas mensagens e era uma vontade desse Jean de 16 anos, porque, cara, com 16 anos eu tava lá só fazendo matemática, física, química, estudando normal e você já tinha 16 anos fazem tempo, fazendo uma comparação, né, tipo, quem estourou lá em 2013 estourou para tipo 4 mil pessoas quando abriu uma live depois, o Kami, por exemplo. Você estourou para centenas de milhares. Sim. Como é que foi as mensagens que você recebeu depois? Foi muito de continua fazendo live ou então vem jogar no meu time? Como é que foi essa interação com o público ali, Jean?
Então, eu sempre demonstrei, desde o começo, que eu queria ser pro player. Quantos anos com o Jean? Que ano que ele nasceu, Jean? Até mesmo antes das lives, ficava 3, mandando mensagem no Facebook, assim, pra NTZ, pra Cade, pra todos os times, assim, que tinha PEN, Red, todos os times que tinha na época, assim, eu ficava mandando mensagem. Oi, me chamo Jean Mago, eu peguei mestre com 13 anos. Daí eu peguei o print e fiquei mandando mensagem pra todas as páginas de LoL, pra, tipo, falar, sou o Jean Mago, tenho 13 anos, peguei mestre aqui, assim, tipo... Sempre foi uma vontade muito grande, assim, de ser pro player. Depois de top 1, a vontade continuou ainda ser... Está sempre. A vontade ainda continuou, mesmo, tipo, muito hypado em stream. E o pessoal sempre ficou... O pessoal sempre teve essa imagem minha de... Para eu ser pro player, porque eu sempre demonstrei interesse, tipo... E eles sempre acharam que eu era, tipo, o Neymar, assim, do LoL, E assim, é esse Neymar. Cenário, então, E pode, mano. teve bastante mensagem, sim. E teve alguém, Literalmente tipo, te pode. apadrinhou, você foi pegar conselho com algum jogador que estava na época, com alguma coach staff? E por que da escolha do Flamengo naquele Academy do CBLOL de 2021? Então, naquela época tinha proposta da PEN, que o Cheiro... Se não me engano, já era o Cheiro, assim, ele queria muito me treinar. Ela é um PEN mago também, ia ser forte, hein, mano? E tal. Só que naquela época, assim, eu tinha um Boal também, né? Que a gente era bastante amigo de Solo Kiwi. E ele mano, também mas tava... é sério, tipo assim, cara, se for pra falar em potencial, mano, o Jean tem potencial pra ser o melhor midlaner que o Brasil já teve, mano. E ele tava... Só depende dele, tá com ligado? proposta dos dois times também. Pra ir pra PEN e sabe pro disso, Flamengo. Daí foi mais decisão dele. Claro, se vai salvar o cenário, tipo assim, porra, não sei, mano. Pra salvar essa porra aqui tem que fazer muita coisa. Ele, assim, não sei se uma pessoa eu queria consegue. meio que jogar com ele. Daí ele decidiu ir pro Flamengo, aí eu Ele já tinha jogado uns splits antes, né? É, ele já tava no Flamengo antes, assim, tal. Então meio que tu fez um duo, ó, onde tu for, eu vou e assim, vambora. Mas, tipo, ele consegue ter um nível de mecânica que talvez a gente nunca tenha visto, mano. Foi isso mesmo. Na midlaner brasileira. E aí você ganha o Academy de 21, Mago. Quando você pega aquele título, você sentiu que foi mais fácil do que você imaginava? Gótico, Tudo bem, mano. não era o Tier 1, né, Gótico tá defendendo época, queijo mas da o que Rex, você velho. sentiu vencendo aquele Academy? Mas cozinhou. Foi atendida as expectativas que você tinha? Caraca, aquele prazer pessoal mesmo? Ou ainda ficou um gostinho de... foi legal. Como é que Eu foi acho que tem o seu idade pra ser sentimento depois pai do daquele Galo, Academy de mano. Eu 21? não tô nem zoando, tio. Cara, tipo, eu acho que o meu sentimento, assim... Olha esse Mengão como era não foi lindo, de mano. Cara que tão confunde positivo, móvel assim, com quanto viado eu mandou imaginei. R$3. Mesa. Sim, porque o meu time era muito bom, assim. Eu não acho que eu tenha jogado super bem aquele... Você ganhou o prêmio de melhor jogador do Não, Academy, eu fui pô. o melhor jogador. Foi Eu ganhei o tá. prêmio. Só que eu não acho que eu tenha mano. sido, assim, um absurdo, assim. Foi um como as pessoas absurdo, falam, sim. porque meu time era muito bom, assim. Meu time, eu acho que meu time era... Olha o Will, os 4 mano, jogadores falecido que estavam ali Will, eram os velho. melhores, assim, mesmo disparado ali. E eu meio que só, tipo, fui seguindo o ritmo, porque era Cadê meu o primeiro Will uma hora split ali, dessa, tava jogando mano? bastante tempo. O Will era pra estar numa Cade, numa Fúria. Não atendeu muito minhas expectativas. Uma W7M. Assim. Eu ganhei, assim, como foi online, né? Eu acho que mais por conta de ter sido online que não me hypou tanto ter ganhado. Que, tipo, eu fiquei, pô... Apenas mais um não dia? foi tão prazeroso assim, sabe? Foi mais por conta de ser online, eu acho. Entendi. Academy E do aí, Mickey Jean, Mouse? Você ganha esse prêmio de melhor jogador do Academy, e aí naquele próprio prêmio você falou, tipo, eu vou sair um pouco do competitivo, você falou que ia voltar um pouquinho para as lives e que voltaria já no segundo split do ano seguinte, né? No segundo split de 2022. Cara, o Will não morreu, Acaba que mano. Só não joga prolongou mais um logo. pouco mais essa sua volta para o competitivo. Hoje a gente está no segundo split de 2025. Sim. Mas você continuou acompanhando o cenário logo depois? O que você teve de impressão assim, sobre jogadores, times, cenário internacional do LoL? Você teve esse acompanhamento mesmo ficando distante um pouco assim? Sim, mesmo distante, assim, eu nunca deixei de acompanhar o cenário e tal, porque eu não queria. Eu tinha ido pro Valorant, eu tinha anunciado que ia pro Valorant, porque o que mais me desmotivou a continuar já competitivo Ele foi jogar a solo Vavá, né? queue. Verdade. Porque eu dava fila, eu era top 1, assim, eu dava fila, era meia hora de fila, só caía em fila mestre, Diamond, eu caía autofil. Daí, tipo, eu meio que Cara, eu entrou senti isso também num um loop, pouco, assim, mano. na minha cabeça, que eu falei, mano, não vale a pena. Tipo, sabe? esse é um dos motivos que me Não vale a desanimou pena também. ficar jogando, me esforçando Ficar pra pegando isso. Challenger, tá ligado? Sendo que não tá trazendo resultados Você pegar Challenger pra jogar com o mestre, mano. É melhor ficar mestre. que pô. eu gostaria Conhece? que tivesse. Tipo, eu queria treinar, jogar bem, tipo, jogadores que têm E a skill do vontade e mestre é tal. bem mais rápido, Daí né? acabei indo pro Valorant, mas tipo, mesmo indo pro Valorant, verdade? eu nunca deixei de acompanhar o LoL, porque eu sempre amei jogar LoL. Então, tipo, eu Minerva acompanhava mandou stream, R$3. acompanhava o CBLOL. Olha, vovô, sabe o nome do item que o Damage fez? Sabe, vovô? Fala o nome do item aí. Aina, nana. Tipo, depois que o CBLOL voltou online, que eu meio que dei uma arrependida, assim, de não ter continuado, porque eu vi que é Foca bem no legal, vídeo, assim, tio. tipo, online e tal. Aí depois entrou a torcida.
Daí meio que foi isso. Mas eu nunca tinha deixado de acompanhar e jogar LoL. Tanto que teve uma época que eu tava Challenger no LoL e no Valorant. Tipo, Cara, os é dois bom, juntos. Cara, é bom. Faltou só um Runeterrazinho ainda, tipo, alguma os dois coisinha assim, um juntos. TFT. Talento Sim, pros games que ele tem, né, mano? E a minha vontade de fazer bootcamp também era muito Legal. grande, assim. E aproveitando então que você estava falando de bootcamp, isso foi o que te motivou ainda assim a buscar, a tentar ver como é que era o nível lá fora? Você sentia que o nível brasileiro nesse Solo ano que você Faker. ficou de fora Tem Solo estava Faker no aquém bootcamp. do que poderia ser? Tipo, chegou algum dia que você olhou assim e falou, mano, eu posso fazer melhor que isso? Assistindo de casa? Você foi buscar isso no bootcamp? Como é que foi essa transição aí durante esses 3 anos com você jogando e acompanhando? Rolou um sentimento desse de, caraca, eu vou fazer melhor do que isso? Sim, tipo, depois que eu parei, eu fiquei falando, mano, vou parar de jogar LoL aqui e eu não consegui realizar um dos meus sonhos, que é fazer bootcamp, jogar contra Faker, os caras muito bons, assim, que eu sempre achei que era muito era uma vontade muito grande jogar contra eles. Daí, por conta disso, de ver, tipo, outras pessoas fazendo, porque eu achei que era muito complicado fazer bootcamp e tal. Daí eu vi outras pessoas fazendo, fui perguntar pra elas como que era e tudo mais. Tanto que eu fui sozinho a primeira Eu vez. tenho esse sonho desse bootcamp Eu nunca também, saí de mano. casa sozinho e eu fui Você tinha sozinho. quantos anos na época? Hoje você tem 21, né? Você É, ainda eu já novo tenho pra caramba. 21, Você tinha eu sei Acho lá, que já foi o 20, tempo, se pá, né, 19. mano? Esse bootcamp. Eu fui sozinho, tipo, eu nunca saí de casa sozinho e eu fui sozinho pra Coreia. Então, Maluco. de tanta vontade que eu tinha de ir. Daí foi com os bootcamp em si, eu jogando contra os melhores, que eu voltou essa vontade de competir. Porque minha vontade de competir, tipo, tinha meio que mornado Essa muito, mandou assim, R$3. por conta do Brasil, da solo kill. Pois e é, dos rapaziada, resultados. acabei de comer 2 hambúrgueres aqui, HMMMMMMMMMMMM. Já vou almoçar, rapaziada, HMMMMMMMMMMMMM. Beleza. Mano, a parada do bootcamp é que eu tenho que estar focado na solo kill pra ir, né, mano? Então, só que, tipo assim, o Aiel tá sempre focado, mano. Ele sempre tá challenger, não sei o quê. Cara, eu não vou tá D2, D1 e fazer bootcamp Tá, lá contra os internacionais e mestres tudo mais. diamantes coreanos. Só que depois que eu fiz o bootcamp, assim, tem que estar pelo menos no GM, mano. Pelo menos, vi tá ligado? que dá sim pra jogar Pelo contra os menos, cara que... Tu se sentiu desafiado Sim. nesse momento, então? Sim, tipo, eu vi que, mano, realmente... Vou pagar o quê? Quanto que é a porra do bootcamp, mano? 30 mil reais? Acho que até mais, mano. 40, 50 mil reais pra jogar com Diamond, mano? Tipo, os caras não são Não dá, deuses, não, assim. Se esforçar... Claro, né? Tem todo o conteúdo de fazer live, ratinho diamante, caralho A4. Tem, né? Mas, pô, não quero ficar fraco em solo coreano, mano. Não quero. Se esforçar... Tem um nível pra ter um bom aí, elo, tipo, tá ligado? buscar melhorar. Se eu pegar um GM na Coreia, tá muito pago já, mano. Muito Como assim, pago. jogar contra eles Pago, real. e ser bom. A Cafezal mandou R$3. Hoje tem nosso Coringão em Absol. Dá uma gemida para nós, vovô. Até a lição tá pedindo. Puramente. Só assisto o Santos do Ney. Toma gap, moleque! Toma gap, velhote! Toma gap! Toma gap! Vai tiltar. E Jean, Vai tiltar. você foi lá, você já até falou um pouquinho que você jogou contra os melhores, jogou contra Faker, jogou contra o Rookie, que você tava vendo o jogo dele agora há pouco ali. Cara, nesse momento onde você joga contra esses caras, é muito diferente, Jean? Tipo assim, tu tá jogando aqui, jogando contra um Tinoz numa solo kill. Eu contra um Jinquedo, que agora... Opa! O Jinquedo aí que agora virou também dessa parte mais da resenha. O que é tão diferente, Jean, na sua perspectiva? Porque você conseguiu ir bem. O que eles têm que a gente você não conseguiu tem? bater lá no Challenge. O que você sentiu dessa diferença? Qual foi o sentimento de, pô, joguei contra o Faker e ganhando o cara? Tava também todo mundo te acompanhando. Como que foi essa experiência lá jogando contra eles? Cara, foi bem legal. Os caras... Eu não acho que, tipo... Ramos sejam AP mandou R$4. tanta diferença. Eu acho que mais Salve diferença vovô é tirando facada nas costas que ainda dói. Foi muito bom te ver ontem torcendo pela Los Glandes e não parecendo um zumbi desalmado. Agora vamos conjugar o verbo gemer? Vamos lá. Eu gemo. Tu gemes. Ele ou ela Papagaio geme. sem Nós alma. gememos. Vós gemeis. adaptação, porque os caras jogam de um jeito e a gente é acostumado a jogar de outro. Os caras jogam muito agressivo lá. Tipo, mano, no Diamond 1 da Coreia, assim, os caras é mais agressivo do que o grão-mestre do Brasil. Os caras é muito agressivo. Os caras flipam infinito o jogo. E eu acho que é isso que faz ele ser tão bom, porque eles têm tanta vontade de jogar, sério, tanta vontade que chega a ser bizarro. Mas em relação ao nível assim dos pro players de elite assim da Coreia, os caras realmente são muito bons, assim, eles punem cada detalhe assim, que você não tá acostumado a jogar contra, mas eu acho que é mais de adaptação, porque tipo, no começo que eu jogava contra Tinus,
Goku, os próprios, tipo, os mid-laners da época, até mesmo vocês. Tipo, eu também me sentia bastante punido. Tanto que eu aprendi bastante jogando contra os pro players do mid. Tipo, eu jogava contra o Avenger, jogava contra o N, tipo, pro players que exigiam o máximo de mecânica de lane phase. E eu sempre vocês criticam o N, player premium? Olha lá, apanhava, exigia o máximo. Tipo, eu jogava contra o Avenger, jogava contra o N, tipo, pro players que exigiam o máximo de mecânica ali de lane phase. E eu sempre perdia, assim, o Tecas não tá concordando muito não, né? Mas eu ficava dando fila, continuava dando fila, perdendo, e uma hora eu melhorava, aprendia. Porque, tipo, realmente, quando é novo, você se surpreende, porque você não imagina o que o cara vai fazer, o que ele vai fazer, como ele vai fazer, quando. Daí, de tanto jogar com o cara, aí você acostuma, você sabe meio que tipo, ele vai fazer e tal. Tem que se segurar, isso, né, tipo, mano? Tanto gap, assim, é pra cozinhar os caras. Ao nível. E, Jean, nessas solo kills, assim, você tem um estilo de jogo muito específico, né? Você gosta de jogar de Lucian mid, você gosta de jogar de LeBlanc, de Irelia, de Yasuo. E também tem outro lado do cenário competitivo, que às vezes você vai ter que jogar de Azir, vai ter que jogar de Orianna. A preocupação que existe na sua relação do competitivo é mais ou menos essa, que vem na cabeça de todo mundo. Você já tá jogando bem mais de mago, não? Ou você também tá conseguindo, tipo, mudar um pouquinho o estilo de jogo da Red pra se adaptar? R$3. Oi, vovô, brincadeiras à parte, ainda estou triste, mas vai passar, eu acho. Que tal você reassistir o vídeo do PowerPoint de Larição de dicas de presentes agora que tu tá Hulk do Pits do Baiano? Larição merece, amamos Larição. Nem recebi meu primeiro salário, tio, calma. Como é que tá sendo essa mescla? Larição já planejou tudo, já meu primeiro salário, nem caiu? De interesses aí, sua individual com o coletivo do time no competitivo. Cara, eu acho que tá sendo um meio termo, assim. Eu jogo com os bonecos, os maguinhos em si, contra o Mage e tal. Eu treinei bastante, inclusive, na Coreia, esses bonecos. Mas os bonecos de ofício mesmo é os bonecos tipo de solo killzão, né? Tipo de Irelia, esses bonecos. Daí quando eu vejo que é uma situação muito boa, assim, eu falo assim, rapaziada, confia em mim. É treino, mas, tipo, vamos aproveitar que é treino, confia em mim, que se eu pegar esse boneco, eu tenho muita experiência nessa matchup, assim, jogando desse jeito. Confia que eu vou desempenhar e jogar bem. Daí, tipo, tem jogos que eu pego e, tipo, não jogo tão bem. Tem jogos que eu pego e carrego sozinho. Daí, tipo, eles entram meio que num meio termo, assim, de, tipo, beleza, eu tava curtindo de barbinha, mano. Comp e tal. Legal. Continua, tem que manter essa barbinha, eu acho. Dá uma experiência, tá ligado? Tipo, eu tenho que treinar os contra o Mage, porque uma hora eu vou precisar. Uma experiência no garoto, mano. De Irelia. Então, tipo, eu tô usando mais solo aqui pra treinar os bonecos, mas eu acho que eu sou um jogador, assim, que me adapto muito bem, assim. Tipo, eu tenho uma pool muito grande e consigo jogar em alto nível mesmo, tipo, sem ser com os bonecos. Ficar parecendo muito novinho, sem barba. Já que a gente tá entrando nessa parte da Red, então, aí fica agora uma pergunta um pouco mais pra te cutucar mesmo, assim. Porque, árabe, dado esse seu passado fazendo live, você sempre vai falar alguma coisa, responder alguém do chat, e algumas coisas que você falava, o pessoal fica com uma pulguinha atrás da orelha, sabe, Jean? Tipo, caramba, o Jean falou numa live há um tempo atrás que se ele fosse voltar, seria apenas para jogar no Tier 1 e não queria mais voltar para um Tier 2. E o pessoal sente mesmo meio que como se fosse um ego, sabe? Tipo assim, um ego tipo de, pô, esse cara tá se achando, ele só ganhou um campeonato. Pessoas vão pensar isso. Outras pessoas vão te apoiar e falar, não, esse cara ele é f... mesmo e ele vai jogar no Tier 1. Mas aí, Jean, a gente quer saber também aonde que tá essa sua vontade agora. Porque você jogou lá, aí parou, falou que voltava, mas não voltou no segundo split. Mas agora volta em 2025, falando que você gostaria de jogar no Tier 1, mas você previamente ia começar na Red Academy aqui, né? Na Red do Circuito Desafiante. Então, aonde é que tá essa vontade do Jean Mago hoje? Mano, o Greve ameaça esse mês, essa transição. Ameaça um pouquinho, e assim, direto, o que te move hoje? Porque, tipo assim, ele mostrou muita coisa positiva, eu senti, nesse fim de semana, mas se for calcular tudo... Cara, eu acho que o Greve tá mostrando boas coisas no circuito, mano. Apesar que não tá ganhando muito, porque o time da Red Academy é uma bomba, né, mano? O que me move hoje é querer ser campeão. Oppenheimer mandou R$3. Vovô, pergunte a Cripto. Você daria o cu pra salvar a vida da Larissa? Cara, não me leve a mal. Não quero criar um conflito diplomático no relacionamento Risos. Não quero responder isso, mano. Campeão e ter um resultado bom internacionalmente. Por isso que eu sempre quis, tipo, já voltando pro Tier 1, mandando essa porra, mano, com certeza, eu tenho chance de poder ir lá pra fora, desempenhar, Vamos ver o que o Jeanzinho tem a dizer. Resultado bom internacionalmente. Por isso que eu sempre quis, tipo, já voltando pro Tier 1, que é onde eu tenho chance de poder ir lá pra fora, desempenhar, de jogar contra os melhores já
do Brasil. Mano, tem que selecionar esses pics aí. Não tem como fazer uma triagem não nessa porra, mano. Tipo, se o cara manda e já vem essa porra insta na minha orelha, mano. Não tem uma triagem dessa merda, mano. Pra alguém escutar, ver o conteúdo dessa porra e depois passar pra mim. Não tem como fazer isso? Porra de Pix GG? Mas acho que é um pouquinho assim, de Já me perdi nesse vídeo já também, foda-se. O quê? Daria ou não daria? Cara, para isso. Pô, isso não... Luiz Felipe? Cara, essa pergunta é feia, mano. Então você vai deixar morrer? Cara, olha o que você tá fazendo. Luiz Eu tô Felipe? tentando entender toda a situação, mano. Luiz Felipe? O quê? Vai deixar morrer, então. Qual que é a pergunta? Eu esqueci. Vai me deixar morrer. Mas todo mundo morre. Ah, então você vai me deixar morrer? Todo mundo morre um dia. É verdade, mano? Então você vai me deixar morrer, é isso? Se for sua hora, mano. Tá decidido. Se for sua hora. Não fala comigo. Cara, não sei, preciso pensar. Eu preciso terminar o vídeo aqui. Mas é verdade, todo mundo morre, mano. Quando for a sua hora, não importa. Você vai me deixar morrer. Mano, quando for a sua hora, não importa o que você faça. Tipo, tu vai pro céu, mano. Tem o que fazer. Você vai me deixar morrer, então. Não falei isso, eu não falei isso. Eu falei que todo mundo morre, velho. Então A hora chega pra pergunta. todos. Então responde. 2% mode. Deixa eu pensar então, dá uns 10 minutinhos. Não, Dá uns 10 você minutinhos. queria casar, Dá uns queria 10 ter minutinhos. filho. O que tem? E agora você quer deixar eu morrer. Mas, amor, tu vai morrer um dia, não tem o que fazer. Eu também vou, o chat também vai. Todo mundo vai, não tem o que fazer. É inevitável. Reflita sobre isso. Essa é a Totalmente. resposta final, Totalmente. você vai me deixar Tô morrer. literalmente totalmente. Do Brasil. Dá uns 10 mil pra eu pensar Essa é aí. a resposta final. Dá uns 10 mil pra eu pensar. Não, eu quero terminar. Eu não Que mereço isso? não. Por que? Não merece o quê? Não. Vai me deixar morrer. Eu não vou fazer nada. Mas acho que é um pouquinho assim, de ego, sim. Eu querer ser campeão e ter um resultado bom internacionalmente. Por isso que eu sempre quis, tipo, já voltando pro Tier 1, que é onde eu tenho chance de poder ir lá pra fora. Caralho, tô desalmado, mano. Parabéns, conseguiram, mano. Agora eu vou ficar de papagaio do baiano, mano. E ter um resultado bom internacionalmente. Por isso que eu sempre quis, fraco. tipo, já voltando pro Tier 1, que é onde eu tenho chance. E do circuito desafiante. Então, aonde é que tá essa vontade do Jean Mago hoje? Porque foi um pouco confuso ficar de Louro José do Minerva. Essa transição. E assim, direto, o que te move hoje? Cara, o que me move hoje é querer ser campeão e ter um resultado. Briga por esse título, Jean. Jean. Dá uma nova cara, mano, pros brasileiros no Mundial, mano. Que é onde eu tenho chance de poder ir lá pra fora, desempenhar, de jogar contra os melhores já do Brasil. Mas acho que é um pouquinho assim, de ego, assim. Eu tenho muita alta confiança, assim, de falar. Importante, né? Tipo, eu tenho muita alta confiança, assim, de falar, mano, é mais adaptação, tipo. Eu vejo que o pessoal fala, competitivo é diferente do solo kill, e realmente é bem diferente. Mas eu acho que é mais questão de adaptação, assim, sabe? Tipo, agora que eu nem esperava, assim, já tá no Tier 1, porque eu realmente ia jogar na Red Academy e tal, só que por conta tudo não desceu, decidiram me colocar no Tier 1. Mas, tipo, depois de um tempo, assim, que eu tava pensando, só jogo se for Tier 1 e tal. Mago, você é bush e não sabe jogar eu vi que o nível do... Abner, ele tá começando a jogar o Tier 1 agora, mano. Tipo assim, agora, foi os primeiros 2 jogos dele no Tier 1 e, sinceramente, eu achei que foram ótimos, mano. Claro, muitos erros, mas a mecânica tá ali, mano. A ousadia do cara vir gankar ele e ele dar um V2 tá ali, mano. E é isso que precisa, tá ligado? Agora, ele conseguir medir isso, equilibrar isso, só o tempo vai... Tá ligado? O Brasil tinha crescido ao longo dos anos, então, tipo, apareceu novos mid laners e tal, e eu vi que, tipo, eu tenho que abaixar um pouco a bola também, ser mais humilde e buscar jogar pelo menos que nem que seja o Tier 2 pra mostrar que eu tô com vontade. Cara, líder dessa Kennedy hoje muito provavelmente é FNB, né, mano? Doom não é. Frost não é. Oppenheimer mandou R$3. Acho que é FNB. Ops. É o mais antigo do time. Acho que a bomba explodiu, que é bom. De jogar, o nível Tier 2 também não tá baixo. Eu acho que o Tier 2 tá um nível bem alto, assim, ao decorrer dos anos, comparado ao que eu joguei em 2021, o nível melhorou bastante. Eu falei, tá na moral, então, tipo, jogar esse Tier 2, vou mostrar que eu consigo jogar pra voltar pro Tier 1,
Mas a Red optou por já me colocar no Tier 1. Acabou que você deu um passo pra trás, então, né? Tipo, viu de novo a realmente situação, jogaria né? no Tier 2 sem problema Legal. nenhum. Eu estaria jogando o pessoal da Red Academy, o pessoal me recepcionou muito bem aqui, assim, tipo, me ajudou bastante no começo. Eu ia jogar de boa com eles, assim, ia dar meu melhor, independente de estar no Tier 2. Mas já que você falou no começo da conversa que seria, então, uma estreia sua no competitivo, a sua estreia agora, já no sábado, contra o mais velho que a gente tá tendo, mais antigo, jogando, pelo menos, ali. Jogou contra mim, pô, lá em 2013, Tinoz, e tá jogando até hoje, 2025, Jean Mago contra Tinoz, Red Kennedy contra Loud. Você gostaria de estrear talvez contra um outro jogador e não contra um jogador tão experiente, um cara mais novo, assim, sei lá, um Tuts, por exemplo, um Fu, para ter uma comparação mais direta de geração? Ou não? Me traz logo o que mais tem taça, me traz aí o cara mais velho do cenário e vambora. Cara, eu não tava esperando que fosse o Tinoz, assim, primeiro, mas eu fiquei feliz de ser ele, porque no próprio dia do top 1 eu joguei contra ele tipo, umas 3 vezes, assim, jogava sempre a matchup de Akali contra Sylas, ele ganhava, eu ganhava, ele ganhava, tipo, o Tinoz ele gosta bastante de mim, eu também gosto bastante dele, é bem legal jogar contra ele, porque ele é um jogador muito bom, assim, e eu acho que ele é nível internacional, sim, tipo, em comparação aos players, os coreanos bons, mid laner. Ele joga bem, mano, é bem difícil punir ele consegue joga bem safe punir, também, né? Ele joga safe, assim, só que, tipo, ele tem uma lane phase forte também, ele te pune se tu errar, tipo, ele não liga de givar um pouco também, ele é bem inteligente, então, eu acho que tinha que ser ele mesmo, porque a gente tinha uma rincha de solo aqui bastante, assim, a gente jogou a final do Cebolão, inclusive, contra ele, eu perdi, porque ele tava com o robô, e ele me deu uma farpada em mim. A cafezal destruidor de papagaio mandou R$3. Vovozinho, vamos voltar com aqueles reacts cripto de vídeos de ciência também? Que saudade daquela dopamina bem carinha. É igual solo kill e... Cara, posso voltar, mano. Posso voltar, mas 17 horas sem circuito, O humilde pedido mandou R$3. Tô pensando se eu vou abrir live ou não depois do circuito. Posso lhe fazer um pequeno pedido para essa costream que você faz com as lendas? Poderia impedi-los de usar termos da falecida Ilha da Sucata? Dói muito ouvir o Milon usar body language. Não dá, não encaixa. Por favor, evitem. Posso tentar, mano, mas não posso proibir os caras de falar algo. E tal, e agora você vai ter o direito de resposta. Agora eu vou ter a minha oportunidade de ganhar no competitivo dele. Legal demais, Jean. Cara, agora, se puder olhar ali pra câmera, passar um recado aí pra galera da Matilha. Você ainda não tá tão acostumado a jogar no presencial, mas acho que é uma das torcidas mais barulhentas que a gente tem no estúdio. É da Red Kennedy, eu tenho certeza que vai ter muita gente lá e também de casa te acompanhando aí a partir de sábado. Estreia de você e da Red contra a Loud, mano. Cara, mandou mensagem pra gente, Jean. Torcedores da Red. Agradecer o apoio de todos, né, que eu sei. Legal o vídeo, mas queria falar de um assunto, vovô. O Dinquedo tinha mandado mensagem pra você perguntando se você ia colar. Você falou que não. Assunto pessoal. E ele ficou lá. Nossa, deve ser um assunto sério pra ele perder o dia de trabalho. Dia seguinte, vovô nas lendas. Mano, Dinquedo lá. Eu mandei mensagem pra lá, ele. Vovô. Não, eu mandei Assunto mensagem pessoal. pra ele antes e avisei. Legal. Jim, não vou conseguir colar, mano. Eu não poderia vazar, tá ligado? Eu tava me tornando uma lenda, mano. Mas... é a vida, mano. Que, tipo... Ele ainda falou que semana que vem tamo aí? Apesar Ele falou isso mesmo, acho. Ter um certo hype sobre mim, eu tava muito tempo sem jogar e a torcida... Mano, pior que no último circuito que a gente fez, ele falou, pô, sábado tamo aí pra LTA, né, rapaziada? Eu fiquei meio anestesiado, mano, porque eu já sabia. Mas não podia falar nada. Ah, para, mano, vocês estão me dementando, tio. Me apoiou bastante, assim, mesmo sem eu demonstrar gameplay em Tier 2, que nem deu tempo. A Matilha confiou em mim, assim, tipo, no Twitter, eu tava vendo os comentários. E falar que vou dar meu melhor pra trazer a LTA Sul e buscar o Internacional. Trazer o Worlds também, que essa é a mentalidade. A minha mentalidade sempre foi a maior, tanto a do top 1, que o meu objetivo sempre foi pegar o top 1, porque era o maior nível que tinha na solo queue. Então, se eu pegasse top 10, top 20, eu não me contentava enquanto eu não mas estivesse tá certo, no top né? 1, Tem que jogar era pra o ganhar, meu maior mano. objetivo.
E não vai ser diferente no competitivo. Essa é a mentalidade, mano. Foi um prazer trocar essa ideia contigo. Espero que dê tudo certo pra você na Red e na sua carreira no geral. 21 anos, já tem história pra caramba o Jean Mago. Então tudo isso a partir de sábado, 1h da tarde. A LTA Sul tá de volta e tem a estreia do Mago no nosso Tier 1. Forte abraço, Takeshão. O Talcast fica por aqui. A gente tem